Você pode até não gostar de BMW, mas você com certeza já ouviu falar sobre o lendário M3, sedã que começou a trazer a mistura de carros esportivos para carros de rua. Isso é tudo que você precisa para queimar a largada no BMW M3. Toda essa linda história começa onde? Na década de 80. Sim, época que muitos carros que são lendários hoje surgiram. E lá, a categoria mais popular de corrida Touring era a DTM. Você já ouviu falar sobre o grupo B, de Rally. O grupo A era de DTM. E não, isso não é um gênero musical de eletrônica, e sim uma categoria de motorsport. Na época, a Mercedes com a 190E era a líder e comandava as pistas. Isso começou a produzir uma inveja boa na BMW. BMW, que prezava tanto por digeribilidade e prazer ao dirigir, não poderia deixar a Mercedes, uma marca focada em luxo, ter a coroa logo na categoria de DTM. Sendo assim, eles começaram a planejar entrar no grupo A. Porém, não era tão simples. Para entrar no grupo A, na corrida de DTM, você precisava ter um carro homologado para as ruas, andando na pista. Ou seja, todos os carros que corriam no DTM tinham suas partes mais luxuosas na rua, mas sem perder a esportividade. E a BMW teve uma ideia muito boa. E se eles pegassem a plataforma da série 3 deles, um sedã pequeno, leve e muito ágil, e transformasse ele no carro que futuramente seria conhecido como M3. Após essa decisão, a BMW chegou para a sua divisão Performance, denominada M, ou Motorsport, que era a divisão que era responsável pelos seus carros de corrida. E falou: então, vocês vão ter que pegar a série 3 da BMW e transformá-la num carro de corrida. E a Motorsport aceitou o desafio. Eles conseguiram em 2 semanas transformar o que é um sedã em um carro de pista lendário. Após essa decisão, a Motorsport pegou o Série 3 Coupé, mais leve, menor, e fez uma coisa: pegou o chassi, jogou fora tudo e redesenhou o carro completamente, mudando tudo, literalmente tudo no carro, menos o capô, o teto e as 2 portas. Eles colocaram até mudança no vidro para ser mais aerodinâmico. Refizeram toda a parte do paralama com entradas funcionais. Pegaram todas as partes laterais do carro e redesenharam ele mais largo, né? Tem essa bundinha mais avantajada, que sim tem função aerodinâmica. Colocaram um spoiler fixo e isso aí a gente só está falando de corpo, né? Da parte da carroceria. Porque não só mudaram a carroceria, mas também os freios, suspensão e principalmente o motor. Pegaram o bloco do 4 cilindros do M10 e fizeram um lendário motor S14. Não é o Nissan Silvia S14, sim um lendário motor 4 cilindros da BMW. Inclusive a única BMW M3 com motor 4 cilindros que era capaz de produzir 200 cavalos na rua e mais de 300 cavalos na pista. Isso nos anos 80. E em 1986, esse projeto se completou no Salão de Frankfurt, onde o M de Motorsport não era mais somente para as pistas, e sim nas nossas casas. A lendária M3 tinha nascido. E a BMW estava com muito medo de vender esse carro, porque por mais que ela fosse um sucesso na pista, ganhando várias corridas, ela não achava que tinha público para isso. Mas não, eles venderam as primeiras 5.000 unidades, depois venderam mais 5.000 unidades, depois mais 5.000 unidades, depois mais 3.000 unidades, provando para a BMW que sim, as pessoas gostariam de um carro performance para as ruas, dando início a uma era de ouro da BMW, onde a M de Motorsport não era somente nas pistas, e sim nas nossas casas, corações e chaves que ficavam no bolso. E após um ano de lançamento de Frankfurt,
finalmente a BMW poderia pegar seu modelo homologado e enfrentar a Mercedes nas pistas e no DTM. A BMW correu com a M3 nas corridas de DTM e turismo de 1987 até 1992, vencendo praticamente todas as corridas e categorias do DTM, colocando a Mercedes no chinelo e fazendo ela redesenhar o 190E. O início de uma batalha lendária entre essas duas marcas que perduram até hoje. E depois do sucesso de vendas da geração E30 M3, a BMW percebeu que eles não tinham criado somente um carro homologado, tinham criado uma lenda, que venciam corridas no domingo e segunda iam para o trabalho. Seguindo após a E30, nós temos a segunda geração da M3. A E36, até hoje utilizada muito como plataforma de drift, se eterniza nos corações e na vista de cada um que veja. É um carro lindo, 2 portas, com um motor 6 cilindros em linha, a receita que a BMW perfeccionou até hoje, produzindo 286 cavalinhos de potência, isso aspirado. A E46 foi considerada a última BMW 6 em linha aspirada bruta, porque depois dela veio a E92. Isso começou a distinção entre a M3 e a M4, que perdura até hoje, quando a BMW decidiu separar as coupés, eram M4, e as sedãs M3. Chegando na geração da E90, quando a BMW finalmente introduziu um V8 pela primeira e última vez, e somente teve um aprimoramento das suas plataformas anteriores. Agora, após essa plataforma, nós chegamos na F80, quando a BMW voltou com o motor 6 em linha, porém colocou 2 pares de caracóis. Atualmente, a BMW está na última geração atual da M3, a G80. Essa vem com um visual um pouco mais agressivo e polêmico, a grade de castor, e tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas ninguém pode reclamar da plataforma incrível que a M3 é e sempre foi. O que surgiu como um sedã leve, que foi homologado para as pistas, provando que leveza e um motor forte, andando em conjunto, levam à vitória. Hoje a gente se questiona, talvez fique pesado e silencioso. E essa parte do vídeo não é uma revolta, e sim um pedido. BMW, se você estiver aí, ouça os entusiastas. Vocês pensaram que não tinha mercado para um carro leve e de pista para as ruas. E olhe a lenda que se foi criada. Talvez o futuro seja elétrico, mas não para todos. Pelo menos não para a M3.